Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre as DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Antes da gente começar a falar sobre, né, eu vou explicar para vocês que atualmente as DSTs elas são chamadas de ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis. Né? Isso acontece, gente, por que mudou essa denominação? Porque a doença, né, a definição de doença é quando a gente tem sintomas exatos para aquilo e os sintomas e sinais são visíveis, né, o que nem sempre é observado nos casos dessas infecções sexualmente transmissíveis. Algumas são assintomáticas pela vida inteira, né? Então, às vezes a pessoa tem uma IST e não sabe, certo? Porque ela não apresenta sinal, não apresenta sintoma, ela só tá lá escondida, tá certo? Então, fica ligado que às vezes no texto a gente pode ter a definição de IST e não saber o que é, né? Se vocês não prestarem atenção, tá bom? Essa definição, ela foi denominada e adotada pela OMS, né? Que é a Organização Mundial de Saúde. Vamos começar. As doenças sexualmente transmissíveis, atualmente chamadas de STs, o que elas são? O que é uma DST ou uma IST? É uma infecção, é uma doença, ela é transmitida principalmente por meio do contato sexual com uma pessoa infectada, certo? Às vezes uma pessoa tem, outra não tem, então acaba transmitindo de uma para outra, tá? Então, lembrando que essas ISTs, elas são transmitidas principalmente, né, gente, por contato sexual. E seja ele oral, vaginal ou anal, qualquer tipo de contato sexual que não utilize preservativo. Ou seja, se não utilizar a camisinha, o preservativo, acontece um risco muito grande do contágio, tá? Algumas ISTs, no entanto, né, gente, elas podem ser transmitidas de outras formas, durante a gestação, né, pode passar de mãe para o filho durante o parto, ou também no momento de amamentação. Além disso, algumas também são transmitidas pelo compartilhamento de agulha, objeto cortante contaminado, transfusão de sangue contaminado. Então, são diversas as formas de transmissão das ISTs, tá bom? Não é só pelo contato sexual, mas principalmente, tá certo? E não são todas também que são causadas, são transmitidas dessas outras formas que eu falei, são só algumas, tá bom? Só para vocês saberem que não é apenas pelo contato sexual. Então, aí eu já falei sobre a transmissão, né? Contato sexual, seja oral, vaginal, anal, sem uso de preservativo e essas outras formas que eu disse também, tá bom? Agora sobre os sintomas. Como a gente sabe, né, nem todas as ISTs, elas apresentam sintomas. Algumas delas, elas são assintomáticas e esses sintomas, eles podem variar dependendo da infecção que é contraída. Algumas manifestações clínicas, né, alguns sintomas, eles podem acender o alerta de que a pessoa está com alguma infecção sexualmente transmissível e qual seria essa IST, tá bom? Então, de acordo novamente com o Ministério da Saúde, existem três manifestações mais simples, tá? E são essas que a gente tem aqui no slide, que é o corrimento, que ele pode aparecer na região do pênis, vagina ou do ânus e ter uma coloração também variada, né? Pode mudar a cor. E também um cheiro muito forte e coceira na região afetada. As feridas, elas também podem, né, ser uma manifestação da IST, aparecendo aí na região genital ou em outras partes do corpo, tá? Essas feridas, elas são dolorosas em alguns casos e em alguns casos são só feridas sem dor. E as verrugas, né? As verrugas são um dos sintomas mais alertantes, né? Vamos dizer assim, das ISTs. Elas indicam uma infecção pelo HPV, tá? Que é um vírus. Essas verrugas, elas não causam dor, né? Não são assintomáticas, mas elas têm uma aparência muito peculiar, né? Que lembra uma couve-flor, não é uma verruga comum, arredondadinha. Sobre o tratamento,
né? E outra coisa aqui, só para fechar, gente, que eu não terminei aqui, caso se observe também ardência para fazer xixi, né? Ardência ao urinar, corrimento, surgimento de ferida, ou verruga, qualquer coisa, tem que procurar um médico de imediato, tá? Para se fazer os exames. Então, prosseguindo agora para o tratamento, a gente vai falar um pouquinho, assim, por alto, tá, gente? Né? O tratamento dessas ISTs, ele varia muito, né? Você depende, porque depende de qual IST a gente está tratando, né? Tem ISTs mais simples de se tratar, algumas são incuráveis, algumas têm cura, né? Então, isso varia, o controle da infecção é um pouco difícil de dizer para falar sobre o tratamento de forma alta, sim, né? Existem aí ISTs causadas por vírus, existem ISTs causadas por bactéria, por fungo, né? Então é um pouco difícil falar sobre o tratamento por alto, né? A gente tem que analisar doença por doença para garantir que essa cadeia de transmissão ela seja interrompida, né? Para ao descobrir, assim que a pessoa descobre a IST, é importante avisar o parceiro sexual, né? A pessoa que ela tem relações sexuais com frequência sobre esse problema para que os dois busquem o atendimento, né? Um tratamento especializado que é sexualmente transmissível, ou seja, passa de um para o outro. Em relação à prevenção, tá? A prevenção, gente, ela é feita principalmente, né, com o uso de camisinha, seja feminina ou masculina, em qualquer tipo de relação sexual. O que isso significa? Significa que a prevenção deve ser feita quando houver contato sexual, certo? Outra forma de prevenção das ISTs também é se vacinar, né? Envolve a vacinação contra doenças que oferecem essa opção, que algumas não têm. Né? Entre as vacinas que estão disponíveis aí de ISTs, a gente destaca a da hepatite B, né? Que é contra o HPV, certo? Alguns exemplos, eu botei alguns exemplos para vocês, tá? Eu botei 4 ISTs que afetam a população, né, de modo geral. Algumas elas são muito graves, podem levar à morte, outras são relativamente simples, né, de serem tratadas. Assim, o que acontece é que essas infecções elas podem ser facilmente prevenidas, né, com o sexo seguro, que é utilizando o preservativo, tá bom? Então aqui as mais comuns no Brasil, no mundo também, é a AIDS, né? A AIDS é uma doença que não tem cura, causada pelo HIV, que é um vírus. Esse vírus ele toma conta do sistema imunológico do indivíduo e vai fazer com que ele fique aberto a qualquer tipo de doença, né? Qualquer tipo de infecção, o que leva o indivíduo às vezes à morte por uma pneumonia, por uma infecção urinária, né? Então é uma doença ainda incurável. A gonorreia, a gonorreia é uma doença causada por bactéria, né? Não é por vírus como a AIDS, é uma bactéria, e a gonorreia ela é assintomática muitas das vezes, né? No homem ele vai sentir ardência na hora de urinar e o corrimento também que sai pelo pênis. E nas mulheres é um sangramento, né? Fora do período menstrual, assim como também um corrimento fora da ovulação e dor também ao urinar. A sífilis também é uma doença causada por bactéria, tá? É uma doença grave quando ela não é tratada, porque ela vai se complicando com o passar do tempo, né? Ela é classificada, a sífilis, em diferentes estágios. Eu vou falar sobre os estágios de forma mais alta. Tem a sífilis primária, que é uma feridinha só no local onde a bactéria entrou no corpo, né? Geralmente não dá dor, não dá coceira, nem ardência, nem nada, e ela desaparece sem deixar nada de marca, e a pessoa acha que está curada, né? Aí vem a sífilis secundária, onde a gente encontra manchinha no corpo, a pessoa tem febre, tem mal-estar. Isso acontece depois, né? Algum tempo depois da cicatrização daquela ferida que deu na sífilis primária. E depois a gente tem a sífilis latente, que é uma fase também que é assintomática, mas a duração a gente não tem
um período certo de tempo, tá? Ela é variável. E a terciária, a sífilis terciária, ela pode surgir até 40 anos depois da infecção, tá? Ela vai desencadear sintomas muito graves. Vai acometer o sistema cardiovascular, o sistema nervoso, pode levar a pessoa à morte. Então, é muito perigosa. A última doença que a gente vai falar aí é o condiloma acuminado. O condiloma acuminado é uma doença causada por vírus, tá? Causada pelo HPV, que é o papiloma vírus humano, que a gente falou lá em cima sobre a vacinação. Tem a vacinação contra o HPV e a vacinação contra a hepatite B, que eu não botei aqui, mas também é uma IST, tá bom? Falando sobre o condiloma acuminado, doença causada por vírus, né? Ela vai fazer com que surjam verrugas na região genital e anal, né? Dependendo de qual foi o contato sexual que a pessoa teve, tá bom? Muitas pessoas, né? É importante a gente falar sobre isso. Muitas pessoas, elas acham que o HPV, né, os sintomas, os tipos de HPV estão relacionados com o desenvolvimento de câncer. Mas o HPV, né, normalmente os HPV responsáveis por verrugas não são cancerígenos, tá? Então, tem que ficar alerta a essa informação. Bom, gente, é isso, tá? Deixei atividade para vocês, vou deixar um textinho aí também. Façam aí a pesquisa que eu pedi para vocês e foco nos estudos. Até a próxima!